Olá, feliz dia, um dia abençoado para todos nós. Lance fora nos próximos minutos todas as causas emocionais das doenças. Está no ar a vibração curativa do programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. E aí os preletores Ennio Masaaki-Hari e Heitor Miyazaki irão acelerar a cura de uma enfermidade pela qual você possa estar passando. Saúde será o tema da sessão de perguntas e respostas de hoje, com muito esclarecimento em apenas alguns minutos. Não perca a oportunidade de ter em sua casa a coleção A Verdade da Vida, que é composta por 40 volumes. E nela você encontra a doutrina da Seichonoye para ser lida e principalmente estudada. Ligue agora para 0800 770 2600, de celular para 0 operadora 11 5014 2209 ou acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira os 40 volumes da coleção A Verdade da Vida e tenha a essência da filosofia em suas mãos, além de recebê-la em uma linda caixa exclusiva. Contendo temas pertinentes à vida cotidiana, cada volume nos traz o esclarecimento necessário para todas as áreas de conhecimento espiritual, como explicações sobre a imagem verdadeira em mundo espiritual, a relação entre vida e religião, educação no lar, além de 2 volumes dedicados à autobiografia do professor Masaharu Taniguchi. Tudo isso e muito mais você encontra na coleção A Verdade da Vida. Então ligue 0800 770 2600, de celular 0 operadora 11 5014 2209 ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte também as condições de parcelamento no cartão de crédito. Coleção A Verdade da Vida, a essência da filosofia da Seichonoye, agora em suas mãos. Aprendemos na Seichonoye que doenças são apenas a projeção de uma causa mental que não é saudável. Odiar, por exemplo, acaba por causar câncer. Confira uma série de dicas passadas pelos preletores Ennio Masaaki-Hari e Heitor Miyazaki, que hoje falam de saúde, numa sequência altamente dinâmica de perguntas e respostas. Para você! Muito obrigado, é a Seichonoye trazendo respostas para você. E o programa de hoje ele trará muitas respostas, muitas dúvidas serão sanadas sobre doenças, como ter uma vida saudável e feliz. E para nos orientar no programa de hoje, o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, não? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Tudo em casa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bastante perguntas sobre doenças, professor. E a primeira vem de uma senhora que mora na cidade de Piedade, interior de São Paulo, perto da academia de Biúna, né, da Seichonoye. E ela, desde os 16 anos, ela tem insônia. Hoje ela está com 45 anos, praticamente já 30 anos com insônia. Ela usa vários medicamentos para tentar dormir e ela quer saber, pela Seichonoye, qual é a causa do problema. Bom, a causa pode ser basicamente duas, porque as doenças podem se originar da forma psicossomática, que é a forma da pessoa vive o seu dia a dia, a psique dela, a mente dela, isso se projeta no corpo, somatiza no corpo em forma de doença. O psicossomático é pessoa que fica muito apegada a algumas coisas mentalmente ou não? Apegadas, ou guarda ódio, ressentimentos, tudo isso se materializa em forma de doenças, né? Então, aquilo que está na mente projeta no corpo. Por isso que diz mente sã, corpo são. Isso é desenvolveu-se ultimamente a medicina psicossomática, que mostra que, corrigindo a causa, que é a mente, o estado mental da pessoa, consequentemente, o efeito também muda no corpo humano, né? E outro detalhe da doença é quando é origem espiritual. Nesse caso, a medicina não consegue curar esse tipo de doença. Então, no caso dessa senhora, eu vou responder exatamente o fato que aconteceu na Academia de Biúna. Isso já faz um bom tempo, mais de 25 anos que aconteceu. Eu estava orientando um seminário e, terminada a minha palestra, já era encerramento da atividade do dia, eu fui para o corredor para conversar com meu cunhado, que estava lá como seminarista. E vieram 2 mulheres, e uma delas chorando assim, em posição de oração, chorando com a cabeça para baixo, dizendo, por favor, me ajuda, chorando, por favor, me ajuda, não consigo dormir, estou 3 meses sem dormir, estou com medo de morrer, e não consigo dormir.
Aí eu falei, olha, não estou vendo nada, né? Não sou vidente, mas com certeza quem está com medo de morrer não é você, é uma pessoa que está com você, que morreu e não sabe que morreu, ou morreu e não aceita a morte. Então, eu vou falar com ela que está escutando, porque você está com esse sintoma agora. Para você que está ao lado dela, entenda, você morreu, mas não morreu, morreu seu corpo carnal. Você não morreu e não vai morrer nunca, porque você é espírito, você é eterno, imortal. Então, vá para o mundo espiritual agora. No mesmo instante, a mulher falou, muito obrigado. E começou a sorrir, levantou a cabeça, abriu os olhos, começou a sorrir. No dia seguinte, eu estava indo para o refeitório, ela estava saindo. Eu falei, um minutinho só, dormi essa noite? Você falou que não dormia 3 meses? Não. Aí eu pensei, será que voltou a manifestação espiritual? Eu falei, você não dormiu? Ele falou, não, pessoal, 3 meses que eu não dormia, mas estava tão em paz comigo que eu fiquei a noite toda agradecendo a Deus. E ficou totalmente curada. E tem outros casos também, porque o que acontece? Geralmente, ela deve ter um ente querido, uma pessoa que faleceu quando ela tinha uns 13, 14 anos ou 15 anos, essa senhora, um avó, alguma pessoa assim, um avô, e essa pessoa ainda não compreendeu a verdade. E Cristo disse, o que vai libertar o sofrimento desse antepassado que ainda está em ilusão é a verdade liberta, não é? Então ela precisa ler a Sutta para esse antepassado, para que compreendam, né? Para que compreenda a verdade e não fique sofrendo nesse mundo baixo, né? Nesse mundo astral baixo, que os espíritas chamam de umbral, que os católicos chamam de purgatório, e nesse sofrimento delirando e transmitindo esse sofrimento para essa senhora. Então, se ela nunca aceitou, a recomendação é que vá numa associação, ou entre na internet e adquira o livro Melhore Seu Destino Antepassados, a Sutra Sagrada, e leia a Sutra Sagrada, principalmente uma pessoa que faleceu, no caso, se ela tem 45 anos 45 agora, anos. Pode ser uma pessoa que tenha falecido nos últimos 30 anos, por aí, né? Se faz, ou 30, 35, ela deve saber quem é, porque é uma pessoa que ela deve ter sonhado, ou de vez em quando vem na mente dela esse avô ou avó que faleceu, e ela precisa fazer durante um período, sempre no mesmo horário, um período que seja 21 dias, 49 dias, que seja um mês, essa oração especificamente para essa pessoa, e no mesmo horário. Consequentemente, vai desaparecer o problema. Muito obrigado, professor. Obrigado. Uma outra pergunta é que uma mãe também, ela tem um filho com 12 anos e que sofre de psoríase. Como devo tratá-lo? Olha, a psoríase, ela geralmente manifesta em forma de aquilo que está no meu livro, Conquista a Felicidade com Amor, a definição do ódio segundo o dicionário técnico de psicologia, que eu inseri no meu livro, né? E ali menciona a definição segundo o dicionário técnico de psicologia e segundo o dicionário do Chaplin, que o sentimento de ódio é um sentimento de forte aversão. Esse sentimento de forte aversão com uma pessoa ou com alguma outra coisa, isso está no emocional dela, na mente dela, né, no sentimento dela. Isso se corporifica em forma de problemas, né, como psoríase, como alergia, então pode manifestar como tosse, então esse tipo de aversão. É a versão da mãe que pode manifestar no corpo do filho? Não, no do filho. Ah, né? tá. Mas no caso dele tem 12 anos, 12 anos. Também pode ser que tenha algum sentimento de revolta, assim, contra os pais, talvez? Exatamente, principalmente quando os pais cobram muito, fica cobrando muito, fica impondo muitas coisas. Tá, de estudar, acorda, você tem que estudar, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Muita pressão, muita cobrança. O filho pode ter psoríase e pode ter também problemas de lúpus, que fica na defensiva, ou então problemas de diabetes. Que é muito raro, é muito pouca a quantidade de pessoas que sofrem de diabetes por causa dessa pressão. A maioria dos casos da diabetes são casos ligados aos antepassados. Tá. Né? Mas nesse caso, ou então pode ser que esse garoto tenha algum conflito com o irmão, às vezes tem muita briga entre irmãos, né? Então o problema se manifesta na psoríase. Agora, tem um caso que aconteceu através do programa da rádio, uma senhora que pediu orientação que estava com psoríase. No caso dela, a psoríase era no órgão genital, foi no médico, o ginecologista falou que não teria cura. Aí, quando ela fez a pergunta na rádio, eu respondi o seguinte: se a senhora está com psoríase no órgão genital, significa que a senhora tem um ressentimento do seu marido, que o órgão genital está relacionado ao cônjuge. Né? Então a senhora guarda profunda mágoa do seu marido, faça a oração do perdão. A oração do perdão está no livreto do Shin Sokan. Pratique essa oração do perdão 30, 40, 50, 100 vezes por dia.
não tem uma quantidade exata, é importante tirar igual detergente, não existe uma quantidade exata para limpar uma travessa. Sim. E ela praticou. Sei que 10 dias depois ela deixou uma outra gravação no programa da rádio, dizendo que a psoríase desapareceu e que realmente tinha uma profunda mágoa do marido, porque ela foi ficando obesa, o marido começou a dormir no outro quarto. Então, quando ela perdoou o marido, porque ela via que a causa principal é porque ela ficou muito obesa, talvez não cabia mais na cama, né? E a psoríase desapareceu. Olha só aí. Muito obrigado. Agora vem lá de Petrolina, Pernambuco. Via e-mail. Gostaria de saber, com base no estudo da Seitonê, qual o motivo da doença de hipertensão? Hipertensão, é muita tensão, né? Você pega uma bexiga, vai enchendo de ar, chega uma hora que o pneu vai estoura, enchendo, né? Estoura, na verdade, fica super cheio, muito tenso. Segundo uma pesquisa feita no Instituto do Coração dos Estados Unidos, experiência com 111 pessoas de origem afro-americanas, e as pessoas que eram hipertensas, praticando a meditação transcendental, se curaram disso. Então, hipertensão, estresse, está muito ligado à pessoa que vive muito apegada, muito tensa ao seu dia cotidiano. E quando vive intensamente, da forma como ela quer impor as coisas. São pessoas que querem impor, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito, tem que ser desse jeito. E muitas vezes são pessoas que não sabem ouvir, que não aceita outro tipo de situação, a não ser a opinião dela. Então, ocorrem também pessoas que são muito corretas, mas ao mesmo tempo são críticas. E não tem que ser desse jeito, mas pode, não sei o quê. Ela fica nervosa, vai ficando hipertensa. Então, pessoas que sofrem de hipertensão, pratiquem a meditação Shinsokan. E antes da meditação Shinsokan, leia uma oração da Verdade em Orações. Você está iniciando, adquira a Verdade em Orações, volume 1, e leia o livreto do Shinsokan, como é que se pratica a meditação Shinsokan. Antes de iniciar o Shinsokan, eu recomendo que leia uma oração da Verdade em Orações. Por quê? Se a pessoa acaba de assistir televisão, né, assiste a novela e vai fazer a meditação, só vai vir imagens das pessoas da novela, pessoas brigando, discutindo. Assistir futebol, vai fazer Shinsokan, só vê jogador correndo para lá, correndo para cá, porque a mente registra aqueles momentos. Então, leia uma oração da Verdade em Orações para poder ajustar a mente. E depois faça a meditação em Shinsokan, veja que essa hipertensão vai desaparecer. Tem algum livro da Seitonê que trata bastante desses assuntos, assim, não só específico de hipertensão, mas que fala postura mental, relacionamento, que causam doenças, professor? Tem a Chave da Beleza, Saúde. Chave da Beleza da Saúde. Do mestre Masaru Taniguchi. Tem do professor Seiichi Taniguchi, Assim se concretiza o bem. Esse é muito bom. Né? Tem outros livros também, mas esses dois, basicamente, tem bastante coisa, bastante assunto. Chave da Beleza da Saúde e Assim se concretiza o bem. Né? Então, para você ter acesso à livraria da Seitonê, então entrar no site www.sni.org.br/livraria virtual. E também hoje, como é seu dia de sorte, é só ligar aqui no 0800 770 2600 e você vai estar recebendo de graça aí uma revista da Seitonê. Então é só ligar aqui para a gente e receba esse presentão da Seitonê. Professor Heitor, tem uma outra pergunta aqui de uma pessoa que mora em Esteio, Rio Grande do Sul, também veio por via e-mail, e ela quer saber como resolver o problema dela de diabetes. A diabetes, ela pode ter várias causas, mas uma das causas, a pessoa quando vive um momento de inquietação, por exemplo, ela guarda um segredo e ela não pode contar para ninguém, aquilo incomoda a pessoa, incomoda e ocorre um desequilíbrio emocional, passa a ter diabetes. Então não é bom guardar segredo não, né? Depende da pessoa. É melhor conversar com Deus, falar, Deus, passo para o Senhor o segredo. Isso. Né? Deus não fofoca. Tá certo. Não tem problema, né? Outro problema que pode dar diabetes é quando a pessoa sofre muita pressão. Por exemplo, tem pessoas que são vítimas de algumas acusações, e, por exemplo, pela imprensa, pela mídia, não sei o quê, muitas acusações, muita pressão. Jovens que recebem muita pressão dos pais, pode também nesse desequilíbrio emocional gerar diabetes. Mas a grande quantidade de pessoas, a maior parte de incidência de diabetes, eu tenho notado que chega a 90%, 95%, pela experiência, não é que tenha um dado estatístico real, mas eu tenho notado, das curas de diabetes, a causa da diabetes, mais de 90% está diretamente ligado a antepassados. Antepassado da seguinte forma,
tem antepassados que ainda está no estágio de espírito de cor vermelha, que tem muito apego ao corpo carnal. E esses espíritos que estão apegados ao corpo carnal, eles ficam ainda muito apegados, por isso que são aqueles que ainda habitam nos cemitérios. Os espíritos de cor azul não ficam nos cemitérios, porque nem suportam ficar lá. Mas o branco menos ainda. Mas se dentro dos antepassados houver algum antepassado que ainda está nesse nível, nesse estágio de espírito vermelho e tem muito apego ao corpo carnal, é importante que visite os túmulos antepassados. No livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, é bom que quem escreveu leia esse livro. E ali o mestre escreve por duas vezes. Ele diz, é imperdoável deixar o túmulo no abandono dos antepassados, no abandono total. É importante que visite 2 a 3 vezes por ano e providencie a sua limpeza. Né? E no outro livro, o mestre cita, no mesmo livro ainda, ele fala assim, é fundamental sempre manter o túmulo dos antepassados limpo e não construir em lugares alagáveis. Por que não construir em lugares alagáveis? Porque se o antepassado está muito apegado ao corpo carnal e construir em local que tem enchente, ou então um cemitério que foi inundado para fazer uma represa, alguém da família pode ter problema de hidrocefalia, como vários casos de pessoas se curaram. Sobre diabetes, não sei se eu tenho convicção, certeza sobre isso, mas uma vez o senhor comentou que tinha um amigo que inclusive trabalhou na Sé Central, que morava na cidade de Ourinhos, naquela região. Ah, sim, sim. Parece que o pai tinha problema de diabetes, algo mais ou menos assim? Altíssimo grau de diabetes, estava com quase 600 o índice de açúcar no sangue, e o médico disse que havia perigo de a qualquer momento ele morrer. Então eu falei para ele, para esse rapaz, fale para o seu pai visitar os túmulos antepassados, que ele não visita. E ele falou, mas meu pai não gosta de cemitério. Eu falei, quem que gosta de cemitério? Só coveiro também não gosta, vai porque é a profissão dele, para ganhar dinheiro. Fala para visitar, né? Você não vai para lá? Vou, então você fala para ele. Aí ele estava na casa da sogra, de manhã cedo, e ele falou para o pai, ele tinha receio de falar para o pai. Aí de manhã, 9 horas da manhã, alguém buzinou na porta, bebê, ele abriu assim pela cortina, e era o pai, com boné, vassoura, balde, falou, vamos? E meu pai assim, foi. 9 horas da manhã, por isso que o diabetes toma muita água. E eu falei, jogue bastante água no túmulo. Na hora que ele pegou uma jarra, jogou no canto direito, fez shh. Sabe quando você joga água na panela que está seca? É. Aí jogou para o lado esquerdo, fez shh, olhou para o pai estava assim, falou, tá vendo pai, porque o senhor está com diabetes? Ele falou, estava tão ressecado que o túmulo trincou, metade do túmulo. Aí, dia seguinte, 2 dias depois, o pai foi no médico, nada de diabetes, caiu para 120, de 580 para 120, né? Eu tenho muitos outros casos que aconteceram na Espanha também. Então, tem que visitar, cuidar e providenciar a limpeza. Quando se fala limpeza, é limpar mesmo. Porque pessoas que falam, mandou lavar. Olha, como é que você limpa a sua cozinha? O chão da sua cozinha, você passa a vassoura o ano todo e não lava? Isso não é limpeza. Não é verdade? É. Quando o mestre fala providenciar a sua limpeza, porque como tem espíritos aqueles antepassados que estão muito apegados a essa parte, ele vive como se fosse ele. Por isso que quem não conhece o mundo espiritual, não conhece o comportamento dos espíritos de acordo com o estágio que ele se encontra, muitas vezes fala coisas que não conhece, né? Não entende. Mas é questão de como se fosse um psicólogo dentro de analisar como é que se comporta o espírito que está muito apegado àquilo. Mas aquele espírito que já compreendeu que ele é espírito, que ele está somente o corpo carnal, eles não ficam naquele local. Vai para uma esfera superior. Né? Porque o mundo espiritual também tem vários níveis. Então é importante compreender que isso realmente experimente fazer isso. Outro detalhe que gera esses casos não é só diabetes. Pessoas que sorriem, dá um lado sorri, outro não, paralisia facial também a causa é essa. Tumor no cérebro, lembra aquele senhor lá de São João da Boa Vista, né? Se curou do tumor no cérebro. Exato. Então, quando eu falei para ele visitar os antepassados. E essas pessoas também, pode observar as pessoas que têm esse problema, que abandonam os antepassados, tem problema de diabetes, pode olhar a sola do pé, está dura, está ressecada. Olha só. Professor, tem outra pergunta aqui de um senhor que mora em Itapetininga. Ele fala também que ele foi acometido do diabetes, né? Mas o problema também dele é que, devido a esse problema, ele entrou num estresse danado na vida dele e está encerrando o casamento porque não consegue mais viver em harmonia com a esposa. Quer dizer que a esposa não aguenta mais ele devido ao estresse dele.
Mas aí é que está outro detalhe, que nesse livro Melhore Seu Destino, Orando para Antepassados, é bom que as pessoas aprendam esses detalhes, né? Ali eu menciona que é muito comum as pessoas, quando passam a dar amor aos antepassados, pelo menos, não digo visitar todo mês os túmulos antepassados, pelo menos 2 a 3 vezes por ano, dia de finados, dia dos pais, dia das mães, pelo menos 2 a 3 vezes por ano visitar o túmulo e dar uma limpada, né? Levar flores. E também tem esse detalhe, né, das pessoas que não dão amor ao antepassado. O antepassado está lá sofrendo, delirando. Isso influi na felicidade, na harmonia familiar também. Então, quando as pessoas passam a dar amor ao antepassado, ocorrem, que eu citei no meu livro, 3 P's: paz, harmonia na família, proteção e prosperidade. Quer dizer que o estresse, de uma certa forma, também tem alguma influência ou é mais psicossomático? O estresse está muito ligado à pessoa viver muito eu material, o eu carnal, né? E não para o momento para voltar a mente para o lado mais da paz, da meditação, né? Quando a pessoa, como é que Cristo falou, Pai nosso que estás no céu. Então, ao invés de voltar a mente somente para a terra, aquilo que os olhos carnais enxergam, feche os olhos em algum momento e faça a sua oração, né? Não é rezar igual fazem os jogadores de futebol, que Pai nosso que estás no céu, como se fosse grito de guerra, né? Analisa, medite, estude o livro da verdade e veja que esta verdade vai te trazer a paz espiritual. Só para você ter uma ideia, lembrei agora de um fato de uma senhora que era dona de um hotel. Ele deixou em todos os quartos a Sutra Sagrada. Sabe dessa história? Não. Não? É interessante. Aí chegou uma senhora, uma hóspede, de manhã cedo, falou, como é que eu posso comprar esse livrinho? Falei, por quê? Esse livro é milagroso. Como que a senhora diz isso? Eu sofro de insônia há muito tempo. Eu peguei esse livrinho e comecei a ler. E dormi essa noite igual uma pedra. Como é que eu compro? É da Seiichi Noye. Então, a verdade liberta. Ela leu a Sutra Sagrada e naquele dia acabou a insônia dela. Maravilha. Então, livros que uma pessoa que tem problema de diabetes, hipertensão, problema aí mental, assim se concretiza o bem e a chave da beleza da saúde. Chave da beleza da saúde. E agora, é importante também compreender que muitas vezes a pessoa, ela gera problemas pelo estado emocional dela, pelo modo dela viver. Então, por exemplo, o Convite à Felicidade é muito bom. Esse livro, Lições para o Cotidiano, fantástico. Fantástico, né? Fantástico, porque tem vários relatos, exemplos reais. Eu adoro esse livro aí. Né? É por isso que eu recomendo muito esse livro, porque ele é muito universal. Ele fala, inclusive, sobre Karl Menninger, fala sobre os problemas de autopunição, que as pessoas destroem a vida dela por sentimento de culpa, movidos pela ideia do pecado. Tudo isso faz com que a pessoa encontre a verdade, encontre o caminho certo para viver feliz conforme ela merece. Maravilha. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki, pelas orientações. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe sempre. Qualquer dúvida que tiver, liga para a gente no 0800 770 2600. E além disso, ainda você pode receber inteiramente grátis uma revista da Seiichi Noye. Muito obrigado a todos. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seiichi Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seiichi Noye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seiichi Noye, na época passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seiichi Noye na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus.
E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonei na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonei na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Você sabia que pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube? Digite no campo pesquisar da página principal as palavras Programa Seitonei na TV e acesse dezenas de edições completas. Onde estiver, na hora que bem escolher, você acessa o conteúdo que aponta os caminhos da prosperidade, do sucesso profissional, de uma vida conjugal feliz e muito mais. Saúde, bem-estar, qualidade de vida, educação, como acabar com as brigas no lar, como é o mundo espiritual, o que acontece após a morte, como superar o karma e uma infinidade de temas de interesse geral são abordados pelos nossos preletores na telinha do seu notebook, smartphone, celular ou iPad, tá bom? Acompanhe-nos pelo YouTube e seja cada vez mais feliz. Estamos aguardando você depois que acabar aqui o programa, tá bom? E abasteceu-nos de uma boa dose de coragem para viver o conteúdo do programa Seitonei, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Para colocar a vida em ordem, comece pelo seu interior. Quando você organiza seus pensamentos e emoções, tudo ao redor vai para o seu devido lugar. Faça isso agora mesmo em nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Foi um presente de Deus ter a sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.